Olá, irmãos, graça e paz, Senhor Jesus. Uma grande alegria estar com vocês essa noite. Podemos passar alguns momentos juntos, compartilhando a palavra de Deus e principalmente estarmos exaltando o nome de Deus para o louvor da sua glória. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Inforsato, sou presbítero da Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos e é muita alegria e satisfação estar com vocês mais uma vez. Espero que todos estejam muito bem e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. E aqui eu estou gravando num lugar diferente, estou no meu escritório e resolvi gravar daqui porque nós temos que ser cristãos em todo momento, em todo local, né? Temos que dar bons testemunhos. Então, onde você estiver, com quem você estiver, né? Que você seja verdadeiramente testemunha de Jesus naquele lugar. E nós iremos começar com uma oração e depois nós teremos um cântico que nós vamos estar apresentando para os irmãos. Acredito que a maioria não conheça. Esse cântico, na verdade, Deus me inspirou para estar compondo essa música, mas isso aconteceu há muitos anos atrás. Foi um momento da minha vida, mas Deus marcou com uma música. E eu penso que isso é muito importante para mim. Então, nós estaremos apresentando essa música para vocês. E justamente no momento que antecede a Páscoa. A Páscoa é uma celebração muito importante dentro do ambiente cristão. É justamente quando Jesus, ele nesse momento em que ele se oferece como Cordeiro perfeito e depois ele vence a morte na ressurreição. Então, nós estaremos trazendo esse assunto para nós. Olha que interessante, o período que nós vivemos, onde se fala muito em morte, quantos morreram por dia, e parece que existe um ambiente de falta de esperança. Mas a esperança, a verdadeira esperança, está na pessoa de Jesus. E nós vamos observar que a morte, ela não tem a palavra final. Ela não tem mais. A partir de agora, quando nascemos de novo, a morte não tem mais domínio, poder sobre nós. Nós sim, nós morremos em decorrência do pecado, da herança do pecado que nos atingiu, mas ela não tem mais a palavra final, porque depois da morte que nós iremos desfrutar é a plena graça, presença graciosa de Deus e desfrutando da sua eterna companhia. Isso é maravilhoso, não é? Muito bem. Então é justamente esse ponto que nós vamos conversar hoje, ok? Vamos trazer uma palavra e é nesse ponto que a gente quer conversar, tá? Então vamos estar orando, pedindo para que Deus nos ajude, para que Deus nos guie nesse pequeno estudo. Eu gostaria que você participasse conosco, estivesse conosco acompanhando esse estudo e indique para os amigos, parentes, aqueles que ainda não conhecem esse canal, que você possa estar também nos ajudando nisso. Então divulgue esse canal. Todos os dias, segunda a sexta, a gente tem esse estudo. Então é um momento oportuno para pessoas até que não conhecem, que não tiveram ainda um contato muito íntimo, pessoal com Jesus. Uma oportunidade única, né, para estar também ouvindo a palavra de Deus. Nos ajude nisso, ok? Vamos orar e depois nós estaremos apresentando um cântico para vocês, ok? Vocês estão em família, vamos baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso maravilhoso Deus. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Muito obrigado a Deus pelo seu povo, que uma parte dele que se reúne para estarmos estudando a sua palavra, meditando nela. E já, Deus, pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco,
que o Senhor nos conduza, Pai, ao abrirmos a Tua palavra, Deus, que ela possa fazer diferença no nosso coração. Obrigado, Deus, pelos tempos que nós estamos vivendo. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor esteja também restaurando a saúde daqueles que estão enfermos, ó Deus, daqueles que estão passando por grandes dificuldades, daqueles, ó Deus, também, enxuga as lágrimas, conforte, Pai, aqueles que perderam os seus entes queridos nesse período tão difícil que nós vivemos da pandemia. Concede sabedoria aos nossos governantes e permita, ó Deus, que eles possam restaurar, Pai, um ambiente onde haja mais tranquilidade no nosso país. Obrigado, Deus, pelo seu povo. Obrigado, Deus, por cada irmão, Deus, da nossa igreja. Te pedimos que o Senhor os alcance com a sua paz, que o Senhor os abençoe grandemente e que, ó Deus, esse mal que atinge o mundo, ó Deus, que eles possam estar protegidos pelo Senhor. Pedimos isso, louvamos isso, te engrandecemos no nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, nós vamos então cantar um cântico. Você vai ver que é bem fácil e espero que vocês gostem. Agora de volta. Agora vamos poder fazer um
um breve estudo com vocês, tá? Então, vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, versículos 13 até 14. Nós vamos ter esses dois versículos como versículos básicos e depois nós teremos na sequência do 15 até o 18, onde nós estaremos utilizando como também alicerce, como suporte para o tema que nós queremos apresentar, que é justamente a morte, ela não tem a última palavra. E nós vamos ver de forma bem simples que Jesus venceu essa morte e que na segunda vinda de Jesus, aqueles que morreram em Jesus irão ressuscitar e aqueles que estão vivos em Jesus irão também serem transformados. Então nós vamos ver essa passagem bíblica para que nós possamos ver que a morte ela foi vencida e que hoje nós não temos uma falta de esperança, nós temos esperança, diferentemente das pessoas que ainda não andam com Jesus. Então, eu espero que não seja o seu caso, mas se for, então aqui a gente tem um estudo bastante interessante para que você possa rever a sua vida, rever alguns conceitos e você possa se voltar-se para Deus, se arrepender dos seus pecados e buscar a Deus, buscar a Jesus e pedir para que Ele entre no seu coração e a partir desse aí uma nova vida surja para você. Ok? Então vamos começar com esse estudo aí e a gente já começa agradecendo a Deus, claro, por esta oportunidade que Ele já nos dá. Muito bem? Ok, então você está com a Bíblia aí. Eu vou utilizar a versão NVT, que é a nova versão transformadora. É uma versão bastante fácil, é a última versão que saiu da Bíblia. E é fácil o entendimento, a compreensão. E se você não tem, é também uma opção boa de Bíblia. Outra opção também é a NVI, nova versão internacional. Tá? Então, para você ter também na tua biblioteca, para você poder fazer consulta, você poder comparar versões, é interessante ter também essas Bíblias, ok? Então fica aí a nossa recomendação, tá bom? Então nós vamos começar com essa pequena leitura e depois nós vamos expor o nosso pequeno estudo aqui, tá? Então, abra sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, versículo 13 até 14. Então, eu vou começar a leitura aqui e vocês me acompanham aí na leitura bíblica. Diz o seguinte: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam com aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Então essa é a minha versão aqui sobre esses versículos que nós acabamos de ler. Muito bem. Vamos expor agora o tema e gostaria que você nos acompanhasse aí na exposição. Ok? Os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Eles subscreviam o chamado dualismo, que ensinava que a matéria é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom. Em consequência, os gregos negavam doutrinas centrais da fé cristã, como a criação, como a encarnação, como a ressurreição. A igreja de Tessalônica, fortemente influenciada pela cultura grega, teve suas convicções abaladas com respeito à doutrina da ressurreição dos mortos e passou a viver como os pagãos, que não tinham esperança. O apóstolo Paulo escreve 2 cartas a essa igreja para corrigir esse desvio doutrinário e ao mesmo tempo consolar a igreja. Paulo destaca 4 verdades bíblicas importantes que nós vamos passar aqui a relatar uma a uma. Veja, a primeira verdade bíblica
é que a doutrina da ressurreição é uma revelação de ordem divina e não uma especulação humana. Acompanhe aí na leitura do texto, que está no versículo 15, aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tá? Agora o versículo 15, nós estaremos dando uma lida. Diz o seguinte: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar e não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Até aqui. Tá? Muito bem. Então, o que a gente pode compreender é assim: o futuro do povo de Deus não é o tormento do fogo eterno, e muito menos um túmulo gelado, mas a glória. Nosso corpo não ficará dormindo para sempre, nem num sepulcro. Quando Jesus voltar, os vivos serão transformados, e os mortos ressuscitarão com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. A segunda verdade bíblica que a gente pode conversar aqui é: a segunda vinda de Cristo é uma realidade inegável e inescapável. Não tem escapatória, não dá para negar. Muito bem, vamos ler o versículo 16, nessa parte inicial do texto, onde fala um pouco sobre isso, ok? Vamos ler lá. Diz o seguinte: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Muito bem. Jesus, ele voltará de forma visível, ele voltará de forma audível, ele voltará de forma física, de forma inesperada, repentina e gloriosa. Quando ele voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Veja, essa segunda vinda de Jesus fechará as cortinas da história e abrirá os portais da eternidade. Vamos agora a uma terceira verdade bíblica. A ressurreição dos mortos acontecerá imediatamente após a segunda vinda de Jesus. Isso está justamente na parte final do versículo que nós estávamos lendo, 16. Vamos dar uma olhada aqui. Diz o seguinte: primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, veja, os mortos ressuscitarão primeiro, não em relação aos mortos que morreram na sua impiedade, porque todos os mortos ressuscitarão ao mesmo tempo. Porém, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Temos um texto-chave, que está em João, no seu capítulo 5, 28 e 29, depois, com calma, você dá uma lida, ok? Mas, continuando aqui a nossa exposição, ressuscitarão primeiro em relação aos crentes que estiverem vivos. Ou seja, aqueles que morrem em Cristo, em critério algum, estão em desvantagem aos que continuam vivos. O que é incomparavelmente melhor, ou seja, morrer para Cristo é incomparavelmente melhor. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão antes dos vivos serem transformados e serem arrebatados. Então essa é a sequência bíblica que Deus nos ensina. Muito bem. Agora nós vamos para a quarta e última verdade bíblica que nós podemos aprender aqui nesses versículos. O próximo é o versículo 17, onde que a ênfase está onde? No arrebatamento dos salvos será a manifestação de todos os remidos do Senhor. Vamos dar uma lida no 17. Que diz o seguinte:
Depois, com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Muito bem. O arrebatamento a que Paulo faz referência, aqui não é arrebatamento de forma secreta, distinto da segunda vinda. O arrebatamento é o resultado imediato dessa segunda vinda. Jesus vem do céu e os salvos vão com ele para o céu. Jesus desce do céu e os salvos sobem com ele para o céu. O arrebatamento será tanto daqueles que se ressuscitaram para a vida, como os vivos que serão transformados. Subiremos entre nuvens para encontrar nosso Senhor nos ares, e assim estarem para sempre com o Senhor na casa do Pai. Na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, onde a morte não entrará, onde não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. O apóstolo Paulo, ele termina a sua exposição dando uma ordem à igreja. Vamos ver o versículo 18. Diz o seguinte: portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Jesus, ele venceu a morte, tirou o aguilhão da morte, e por isso a morte não tem a última palavra. Irmãos, apenas uma parte breve aqui, ponto prático para nós aqui. Quando nós olhamos para a vida de uma forma bem simples, a gente imagina que a melhor coisa que nós temos que fazer é nós ganharmos muito dinheiro, é nós termos grandes bens, é nós termos uma boa família, é nós desfrutarmos das coisas que o mundo nos oferece, termos um bom emprego, termos um bom status. Só que tudo isso ele acaba ficando em segundo lugar, quando a verdade bíblica ela nos expõe. Ela nos traz que o alvo principal nosso não são essas coisas. É justamente nós acertarmos as nossas contas com Deus. Nós acertarmos a nossa condição diante de Deus. Isso é o principal coisa que nós precisamos fazer. Então, eu convido você a uma reflexão sobre a sua situação diante de Deus, como ela está. Diariamente nós ouvimos falar de morte. Você abre todo o jornal, todos os noticiários, essa pandemia que pegou o mundo de surpresa, né? Mas tudo faz parte do plano de Deus, está no projeto de Deus, sabendo que nós vivemos o chamado princípio das dores. Então, enquanto Jesus ele não voltar, não se concretizar essa etapa, nós estamos diante de sofrimentos e sofrimentos e sofrimentos que na verdade começam a apontar para a pessoa de Jesus nessa segunda vida. São sinais. Então nós temos que compreender essa pandemia como um sinal da proximidade da volta de Jesus. E a pergunta que eu faço para você que me ouve, que me assiste, é: como está a sua situação em relação a Deus? Ela está resolvida em Cristo Jesus? Ou você ainda tem dúvida em relação a isso? Ou você nunca se fez essa pergunta? Então eu estou colocando isso para você. A morte, ela não tem a última palavra para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a morte, ela pode conduzir você ao afastamento completo, total da presença de Deus. E quando nós morremos, nós vamos diante de Deus e há duas possíveis decisões. Duas coisas podem acontecer. Primeira coisa, você ser absolvido diante de Deus, ou você ser condenado diante de Deus. Então, são duas sentenças possíveis. Então, não tem como escapar disso. Não temos como fugir disso. Então, eu faço um convite a você, uma reflexão na sua vida, como está diante de Deus. Nós estamos para celebrar a Páscoa. O que a Páscoa significa para você? O que Jesus significa para você? O que a vitória do Cordeiro sobre a morte significa para você? Então eu faço um convite a uma reflexão.
Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe grandemente toda a família cristã. Todos vocês da Betel e todos vocês que nos assistem e que nos ouvem. Que Deus abençoe ricamente o seu lar. Fica aqui o meu abraço. Fica aqui um pedido de reflexão. Que esse estudo possa trazer iluminação para a sua vida e principalmente que você possa cada vez mais buscar intimidade com Deus. Vamos orar e vamos pedir para que Deus nos abençoe nesta noite. Baixa a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Te pedimos, Deus, que essa palavra ela penetre em nossos corações, ela traga, Deus, iluminação, que ela possa, Deus, clarear as nossas mentes. Te peço, Deus, em nome de Jesus, que todas as famílias que nos ouvem, que nos assistem, possam ser ricamente abençoadas, ó Deus. Que o Senhor esteja acompanhando cada um, Senhor. Enxuga, Pai, todas as lágrimas, todo o sofrimento. Ó Deus, dá conforto a todos aqueles que perderam seus entes queridos. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão doentes também. E pedimos, Pai, pelo povo de Deus, para que continue firme no Senhor, para que não esmoreça. Mas nós necessitamos de Ti, Senhor. Por isso, ó Deus, pedimos o Teu socorro, pedimos a Tua companhia, pedimos, ó Deus, a Tua direção. Nós louvamos ao Senhor por isso, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Queridos, forte abraço, que Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus assim permitir. Fique com Deus.